Vamos que vamos, meu povo. Então, continuando aí nossa matemática brincadeira de criança. Então, hoje a gente vai estudar a relação trigonométrica fundamental e suas derivadas dela, né? Então, a gente já sabe o que é secante, o que é cossecante, o que é cotangente, o que é tangente, né? A gente já estudou em outro momento. Então, na aula de hoje, a gente vai ver que, dado uma certa expressão, que a gente vai chamar de relação trigonométrica fundamental, que a gente vai ver daqui a pouquinho, dada essa expressão, a gente encontrar outras expressões. Por exemplo, se eu tiver o seno, encontrar o cosseno, encontrar tangente, cotangente, ou seja, a partir de uma relação trigonométrica, encontrar as demais. A gente vai ver isso através da relação trigonométrica fundamental e de suas derivadas. Beleza? Vamos lá. Primeiro a gente vai entender o que é essa relação trigonométrica fundamental. Como é que ela nasce, né? Como é que a gente visualiza ela. Ó, primeiro detalhe, pessoal, a gente vai fazer a análise dela no triângulo retângulo. Vai ficar bem brincadeira de criança o entendimento. Ó, imagine que eu tenho um triângulo retângulo, um triângulo aqui, eu vou chamar de um triângulo ABC. Tem um triângulo ABC. Desse triângulo, né, vou nomear os lados aqui, né? Então, nomeio os lados. Vou pegar um ângulo qualquer aqui, eu vou chamar isso aqui de um ângulo alfa. Ok? Criei um triângulo e nomeei aí os vértices, os lados. Desse triângulo, quando a gente estudou lá no início, bem brincadeira de criança, feijão com arroz, a gente definiu, dado um triângulo retângulo, a relação mais famosa de um triângulo retângulo, vou chamar aqui de relação 1, né? Que é o velho Pitágoras, né? Quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. No nosso caso aqui, a hipotenusa é o A, né? Eu teria aqui A ao quadrado é igual a B ao quadrado, C ao quadrado. Não é isso? O velho Pitágoras. Uma outra coisa que nós vimos são as razões trigonométricas, né, que a gente chama lá de seno, cosseno e tangente. Dado um triângulo retângulo, eu defini aqui um ângulo alfa. Então, o seno de alfa, já viu que o seno é o cateto oposto pela hipotenusa, né? Então, no nosso caso aqui, o oposto é o Bzinho e a hipotenusa é o A, né? B sobre A. A gente já viu em outro momento, estou só reescrevendo aqui para a gente chegar numa parte interessante. Beleza? Cosseno de alfa, cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Então, C sobre A. Disso aí, pessoal, ó, se eu pegar essa relação 1, que é o teorema de Pitágoras, vou pegar essa relação 1, dividir tudo por A quadrado, como é que ficaria? Ó, vou pegar essa relação 1, vou escrevê-la aqui, ó. A relação 1, eu tenho A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. Eu vou dividir todas as parcelas por A ao quadrado. Pode fazer isso, né? Dividir tudo aqui por A ao quadrado. Não tem prejuízo nenhum. Vou dividir todos os termos, a balança vai continuar equilibrada, né? Então ficaria A quadrado sobre A quadrado igual a B quadrado sobre A quadrado, C quadrado sobre A quadrado. Né? Dividir todos os termos por A ao quadrado. Isso, A quadrado por A quadrado é 1, né? Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Aqui eu aplicando propriedade de potência, eu posso reescrever essa expressão assim, né? Propriedade de potência, né? B sobre A tudo ao quadrado, ou seja, tirar o quadrado daqui, botar fora do parênteses. Aqui é a mesma coisa, propriedade de potência. Analogamente ao primeiro, eu posso fazer C sobre A tudo ao quadrado, né? Brincadeira de criança até aí. Por que eu estou fazendo isso? Isso aqui já tem a cara da nossa, que a gente vai chamar de relação trigonométrica fundamental. Ó, que é esse B sobre A? De acordo com minha expressão 2, B sobre A é o mesmo que o seno de alfa, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 1 igual seno, B sobre A é seno, né? E como está ao quadrado, vai ficar seno ao quadrado de alfa. C sobre A, ó, é o cosseno, né? Então eu vou ter cosseno ao quadrado de alfa. Essa expressãozinha aqui, que a gente chama de relação trigonométrica fundamental. Vou colocar até abreviado aqui, ó.
Relação trigonométrica fundamental. RTF. Beleza? Isso aqui que a gente vai usar em várias questões. Usar essa expressãozinha, essa equação, chamada de relação trigonométrica fundamental. Fiz aqui o procedimento, como é que a gente chega até ela. Aí você pode fazer, você usou só o triângulo retângulo. Então quer dizer que eu só posso utilizar a relação trigonométrica fundamental quando eu tiver um triângulo retângulo, ou então esse triângulo retângulo, esse ângulo é agudo, né? Ele é menor que 90 graus, então só é válida para ângulos menores que 90? Não. É válido para todo e qualquer ângulo, ok? Todo e qualquer ângulo, eu vou pegar o seno desse ângulo, levar ao quadrado, mas o cosseno desse mesmo ângulo ao quadrado vai ser sempre igual a 1. Aí você pode dizer, tem como eu visualizar isso? Chegar nessa conclusão de outra maneira? Tem. Vou fazer aqui bem simples, ó. Nós estudamos o ciclo trigonométrico, né? A gente vem estudando até então o ciclo trigonométrico. Aí então, vou fazer o mesmo detalhe aqui, ó. Imagine que eu tenho o ciclo trigonométrico. Isso aqui, pessoal, é só uma outra maneira de a gente visualizar essa expressão, viu? Ó, tem um ciclo trigonométrico. Esse ciclo trigonométrico, já estudamos em aulas passadas, não ficou padrão não, né? Mas imagine que essa entrada na origem, né? Como a gente já estudou em outras aulas. E raio 1, né? Ciclo trigonométrico, de uma circunferência de raio unitário, ou seja, raio 1. Aquela mesma definição. Então, pessoal, se eu pegar aqui um arco qualquer, um arco aqui, colocar aqui um ponto A, vou colocar um ponto B aqui, imagine que ele saiu aqui do ponto A. Pegar esse arco aqui, eu vou chamar esse arco aqui de alfa. Eu posso criar um triângulo aqui também, né? Ó, aqui tem 90 graus, esse tamanho daqui, né? Só que esse tamanho aqui, que é a vertical, né, que a gente chama de ordenada, né? Ordenada, e aqui a gente tem a abscissa. Quando a gente estudou lá a definição a gente estudou o ciclo trigonométrico, a circunferência trigonométrica, a gente viu que o eixo x, né? Aqui tem o eixo x e aqui tem o eixo y. O eixo x é o cosseno, né? E o eixo y é o seno. Se eu pegar essa definição aqui, como é que ficaria aplicar Pitágoras para esse triângulozinho daqui? Eu vou botar aqui só para nomear, para ficar mais bonitinho, eu vou chamar aqui de P e chamar aqui da origem O. Se eu pegar o triângulo OPB, esse triângulo OPB, se eu aplicar Pitágoras nesse triângulo, como é que ficaria Pitágoras? Pitágoras ficaria hipotenusa ao quadrado, né? A hipotenusa é quem? Ó, aqui está o ângulo de 90 graus, né? A hipotenusa seria OP. Só que OP, não, desculpa, não, OB. Eu falei, marquei certo e falei errado. Não, OB, né? OB é minha hipotenusa. Só que esse OB é justamente o raio, né? Esse OB, né? O raio da circunferência, saiu da origem, tocou no ponto. Esse OB é o raio da circunferência. E a gente definiu a circunferência unitária, ou seja, OB é o mesmo que 1. Então eu posso colocar aqui 1. Estou aplicando Pitágoras. Então, quem vai ser os catetos? Vai ser esse lado daqui, BP, né? BP. Só que BP é o vertical, né? O BP é a ordenada. A ordenada a gente viu que é sempre o seno, né? Então, o BP é o mesmo que o seno do ângulo alfa. E o OP é a abscissa. A abscissa a gente viu que é o x equivale ao cosseno. Então aqui, o outro cateto, que é o OP, é o cosseno do ângulo alfa. Ó, recai na mesma expressão que eu tinha encontrado. RTF, é a mesma coisa, né? Então essa aqui é a mesma análise equivalente, análogo que eu tinha feito com o triângulo retângulo. Aqui eu recaí no triângulo retângulo, só que eu fiz dessa maneira para visualizar que aqui eu peguei um arco qualquer da circunferência. E que esse arco, ele vai ter vários... A gente já viu aqui que esse arco aqui, que eu desenhei no primeiro quadrante, né? Ele tem vários arcos, ângulos côngruos a eles, né? Arcos côngruos a eles aqui. Posso pegar o congruente do alfa no segundo, no terceiro e no quarto. Ou seja, essa relação aqui, seno ao quadrado, menos cosseno ao quadrado é igual a 1, vale para todo e qualquer ângulo. Beleza? Todo e qualquer ângulo. Se eu pegar o seno dele ao quadrado, mas o cosseno desse mesmo ao quadrado sempre vai ser igual a 1. Belezinha? Brincadeira de criança. Vou pegar, fechar essa parte aqui,
Vou apagar e escrever do lado de cá só as derivadas dessa relação trigonométrica, beleza? Então vou apagar aqui, fazer as derivadas aqui. Ó, aqui essa ideia para a gente entender. O que a gente vai ter que guardar na mente de vocês é só a relação mesmo. Isso aqui foi só um procedimento para a gente entender como é que surgiu, né? Como é criada essa relação trigonométrica fundamental. Vou apagar aqui também. Então, depois que a gente já sabe a relação trigonométrica fundamental, né? Df seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo sempre é igual a 1, né? Relação trigonométrica fundamental. Detalhe, antes de eu fazer a derivada, as derivadas dessa relação, eu vou pegar um ângulo qualquer e a gente verificar que isso realmente acontece. A gente viu de maneira, digamos que algébrica, uma definição de maneira geral. Peguei um ângulo qualquer, chamando alfa. Vamos pegar um exemplo prático e ver que será que isso realmente acontece. Um ângulo notável que a gente já conhece. Vou pegar, por exemplo, se alfa, aqui é um exemplozinho, só para a gente ver que isso realmente acontece. Se eu pegar um alfa, digamos 30 graus, alfa igual a 30, será que essa igualdade vai ser verdadeira? Se alfa for 30, eu vou ter seno ao quadrado de 30 graus mais cosseno ao quadrado de 30 graus, isso igual a 1. Seno ao quadrado de 30 graus vai ficar... Um detalhe, ó, o quadrado, pessoal, é a resposta desse... eu sempre vou colocar o resultado do seno de 30 e vou levar ao quadrado. Eu não posso jamais fazer isso, ó. Colocar o quadrado aqui, fazer 30 ao quadrado e calcular 30 ao quadrado dá 900, né? E calcular o seno de 900. Aí vai estar totalmente errado, entendeu? É sempre o resultado do seno de 30 que eu vou levar ao quadrado. É a mesma coisa do cosseno, entendeu? O que está ao quadrado é a expressão toda. Lembra lá que surgiu do A sobre B ao quadrado. Então é o resultado da expressão toda. Entendeu? Mas é só um detalhezinho. A gente não se atrapalha. Seno de 30 graus, né? Aquela tabelinha lá, vocês já estão fera. Seno de 30 é meio, né? Então vai ficar meio ao quadrado. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então isso vai ficar ao quadrado. A gente quer verificar, será que isso aqui vai ser igual a 1? Será que vai ser igual a 1? Vamos ver se a igualdade é verdadeira. Isso aqui vai ser verdadeiro. Vamos lá. Então aqui, meio ao quadrado vai ficar 1 quarto, né? Mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Vai ficar, ó, raiz de 3 ao quadrado dá 3, 2 ao quadrado, 4. Isso vai ser verdadeiro. Aqui eu tenho soma de frações de mesmo denominador. Conservo o denominador e somo o numerador, né? Então vai ficar 4 sobre 4. Então vou ter que 1 igual a 1, né? Então verdadeiro. Minha expressão. Então a gente pegou um exemplo qualquer, um ângulo qualquer, em um caso particular, do 30 graus, e viu que sempre, aplicando na relação trigonométrica fundamental, deu igualdade verdadeira, 1 igual a 1. Então, vale para todo e qualquer ângulo. Beleza? Tranquilo? Pronto. Vou pegar essa relação e escrever lá do outro lado de novo, ó. Trigonométrica fundamental. Seno ao quadrado de alfa, cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Agora, pessoal, eu vou ter que colocar aqui em cima a gente vai estudar as derivadas dessa relação trigonométrica. Vou colocar aqui as derivadas. O que vem a ser isso? Quer dizer o seguinte, que dessa relação eu posso encontrar outra equivalente. Okay? Dessa daqui surgem outras relações trigonométricas a partir de alguns ajustes que eu posso fazer nessa daqui. Na trigonométrica fundamental, eu faço algumas continhas, algumas brincadeiras de criança com ela. Chega em outra relação, o que a gente chama de relação trigonométrica derivada da fundamental. Beleza? Vamos ver como é que isso funciona. É bem básico. A gente tem várias relações derivadas dela. A gente vai estudar duas, que é a que mais aparece em exercício. Inicialmente a gente vai estudar duas. Como é que a gente faz para encontrar essas duas relações? Ó, primeiro eu vou pegar essa relação trigonométrica fundamental, dividir tudo por cosseno ao quadrado. Vou fazer primeiro com cosseno, depois eu vou fazer o mesmo raciocínio com seno. Então eu vou pegar, dividir tudo por cosseno ao quadrado. Então tem que dividir todos os termos, né? Então eu vou ter
seno ao quadrado de alfa dividido por cosseno mais cosseno ao quadrado de alfa dividido por cosseno ao quadrado de alfa. Isso é igual, tem que dividir tudo. Então aqui vai ficar 1 cosseno ao quadrado de alfa. Né? Dividir todos os termos, a balança continua equilibrada, não tem problema. Né? Isso aqui, lembrando a propriedade de potência, eu posso fazer seno de alfa sobre cosseno de alfa e fazer isso tudo ao quadrado, né? Propriedade de potência. Cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado, isso é igual a 1, né? Todo número é dividido por ele mesmo, é igual a 1. Aqui eu posso fazer 1 sobre cosseno de alfa, tudo isso ao quadrado, né? Dá no mesmo, porque 1 ao quadrado é o próprio 1, então não está alterando a expressão, usando a propriedade de potência também. Seno sobre cosseno, a gente já viu, seno sobre cosseno é a definição de tangente, né? Tangente é seno sobre cosseno. Então, isso aqui eu posso dizer que é tangente de alfa. Ó. Seno sobre cosseno é tangente. Como isso aqui está ao quadrado, então vai ficar tangente ao quadrado de alfa. Mais 1, né? Mais 1, isso vai ser igual. Aqui, 1 sobre cosseno. A gente fala lá, tem o inverso do cosseno. A ideia de inverso, né? Que a gente vai estudar inverso de a relação trigonométrica inversa, né? A função trigonométrica inversa. Mas a gente usa esse termo aqui. O inverso do cosseno a gente chama lá de secante, né? Secante. Como está ao quadrado, então fica secante ao quadrado de alfa. O inverso do cosseno é a secante. Né? Lembra que eu até brinquei com os nomes. O inverso do cosseno era para ser cossecante, mas não é, né? O inverso do cosseno é secante. Tá, aí eu cheguei nessa expressão, ó. Destacar ela aqui de vermelho. Essa expressão é uma relação derivada da trigonométrica fundamental. Então vai aparecer lá em exercício, a gente vai ver daqui a pouco duas aplicações. Quando tiver tangente ao quadrado mais 1, eu posso substituir por secante ao quadrado. Ou seja, tangente ao quadrado de um ângulo mais 1 vai ser igual a eu pegar a secante desse ângulo e elevar ao quadrado. Beleza? Então vai ter, a gente vai ver daqui a pouco. Você está perguntando e como é que isso a gente aplica. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplozinho de aplicação da trigonométrica fundamental. Essa daqui é uma derivada, detalhe, eu vou fazer a outra derivada também, ó. Tenho essa, a primeira derivada, quando dividido por cosseno. Agora eu vou fazer a segunda, é quando dividir tudo por seno. Aí você vai perguntar, eu preciso decorar, tem outras derivadas, eu preciso decorar todas? Eu preciso lembrar de tudo, decorar é uma palavra feia, né? Mas tem coisas que a gente tem que decorar. Mas nesse caso aqui, pessoal, preciso lembrar de todas? Não necessariamente. Eu mesmo prefiro lembrar da trigonométrica fundamental. E a partir da trigonométrica fundamental a gente encontra qualquer outra, encontra essa daqui também, beleza? Se você lembrar, beleza, você vai ter lá tangente ao quadrado mais 1, já substitui direto. Vai facilitar as contas, vai dar menos trabalho, vai ganhar tempo. Mas, se não lembrar, vai partir... O que você tem que lembrar sempre é a trigonométrica fundamental, é essa daqui. As outras derivadas, nem sempre a gente lembra todas, porque são várias. Eu vou fazer duas aqui. Ó. Então, a primeira é essa, vou fazer a outra agora. Vou fazer aqui, vou pegar aquela mesma expressão, vou até partir daqui, ó. A primeira foi essa daqui, eu chamo até de 1 aqui, ó. Primeira derivada, segunda. Vou usar o mesmo raciocínio, eu vou escrever direto, viu? Vou dividir agora tudo por seno. Tudo por seno. Eu vou pegar a trigonométrica fundamental e dividir tudo por seno. Então vai ficar seno ao quadrado de alfa dividido por seno ao quadrado de alfa. Estou dividindo essa daqui tudo por seno. Mais cosseno ao quadrado de alfa dividido por seno. Dividindo tudo por seno ao quadrado. Né? Isso é igual a 1 sobre seno ao quadrado de alfa. A gente vai ver qual relação vai surgir quando eu faço essa análise de dividir tudo por seno ao quadrado. Qual vai ser a relação equivalente? Qual vai ser a relação derivada, né? Seno ao quadrado por seno ao quadrado, todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Aqui, ó, vou fazer direto. A gente já viu que isso aqui vai ficar tudo ao quadrado, né? Fica cosseno sobre seno elevado ao quadrado. Propriedade de potência, mesmo raciocínio análogo que a gente fez no de catecismo, mesmo raciocínio aí. Então, cosseno sobre seno. Só que cosseno sobre seno, ó,
seno sobre cosseno é tangente. Quando eu tenho cosseno sobre seno, vai ser o inverso da tangente. O inverso da tangente a gente chama de cotangente, não é isso? Já viu isso anteriormente. Cotangente ao quadrado de alfa. Isso é igual o inverso do seno. O inverso do cosseno, é secante. O inverso do seno é a cossecante, né? Então, cossec de alfa elevado ao quadrado. Então, isso aqui é a segunda relação. Ó. A segunda relação. Se tiver 1 mais cotangente ao quadrado, isso é igual a cossecante ao quadrado. Essa aqui aparece bastante em exercício às vezes. Mas como eu falei, ressaltando de novo, eu mesmo, foram vários, a gente vai estudar a identidade trigonométrica mais da frente, a gente vai ver que são várias expressões equivalentes que a gente vai brincar. Não dá para lembrar todas. Tem que lembrar só a trigonométrica fundamental. Essas aqui, uma ou outra a gente vai estar aplicando, mas todas, como deriva, né, o nome já diz, ó, deriva da trigonométrica fundamental. A gente não vai ficar lembrando todas, é sempre a principal, beleza? Então, vocês vão fazer as anotações, né? Eu vou dar um pause no vídeo de vocês aí, vou apagar e colocar 2 exemplos. A gente vai voltar com 2 exemplos. Então, sai da frente aí, copie, dá um pause e a gente volta com 2 exemplos. Então, voltando aí, pessoal, 2 exemplos, né? Eu pauso no vídeo aí para voltar com 2 exemplos de a gente ver como é que funciona, como é que aplica aquela relação trigonométrica fundamental, né? E a derivada, no caso. Ó, aqui eu dei um exemplo 1. Dado cosseno de alfa igual a menos raiz de 3 sobre 3, ele deu o intervalo, o alfa maior que π sobre 2 e menor do que o π, ele quer calcular a tangente de alfa, beleza? Então, dadas essas informações, qual o valor? Conhecendo o cosseno e conhecendo o intervalo e tal alfa, ou seja, isso aqui ele já diz em qual quadrante, né? Tal alfa, quer calcular a tangente. Então, vamos lá. Então, eu quero a tangente, né? A gente sabe que tangente de alfa é seno sobre cosseno, né? Definição A de tangente. Tangente é seno sobre cosseno. O cosseno eu já tenho, só que eu preciso do seno, né? Para concluir minha expressão. Eu já tenho o valor do cosseno, preciso encontrar quem é o seno para obter a tangente. Então vamos atrás do seno. Para descobrir o seno, aí eu vou partir da trigonométrica fundamental. Sempre que eu tiver uma expressão, um valor, né? Aqui tem um cosseno, quiser descobrir o outro, parte para a trigonométrica fundamental. Sempre a gente vai usar. Ó. Então, pela trigonométrica fundamental, vou escrever de preto de novo para a vermelha às vezes fica um pouquinho apagado, fica ruim de visualizar. Então, vou colocar aqui seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a trigonométrica fundamental. Então, eu vou ter, substituindo as expressões, o que foi fornecido no problema, eu vou ter seno ao quadrado, cosseno, menos raiz de 3 sobre 3. Então vai ficar menos raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, isso é igual a 1. Então eu vou ter, ó, seno ao quadrado de alfa, aqui resolvendo, elevando ao quadrado isso aqui, menos raiz de 3 ao quadrado, vai ficar 3, né? Positivo. Elevou ao quadrado, fica positivo. E o 3 ao quadrado fica 9. Isso é igual a 1. Se quiser, dá para simplificar, né? Continuar cá do outro lado. Então, eu vou ter seno ao quadrado de alfa. O seno é o valor que eu quero descobrir, então tem que deixar isolado em um membro, né? Eu vou ter 1 menos 3 nonos. Então, eu vou ter seno ao quadrado de alfa. Aí, aqui é o muda de membro, né? Estava positivo, só precisa de um número negativo. Tiro o membro C, 9 vezes 1 é 9, 9 menos 3, vai ficar 6 nonos, né? Eu quero descobrir o seno, então tem que tirar o quadrado daqui, né? Então eu vou ter seno de alfa. Quando eu tiro o quadrado, fica mais ou menos a raiz, né? Lembra lá, x ao quadrado é igual a 4. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4, né? Que se eu pegar menos
Isso aqui ficaria x igual a mais ou menos 2. Se eu pegar 2 ao quadrado vai dar 4, se eu pegar menos 2 elevado ao quadrado também fica 4. Por isso que eu tenho resposta positiva ou negativa. Satisfazem essa equação aqui. Aqui eu tenho uma equação, uma expressão trigonométrica, isso é equivalente, né? Vai ficar, quando eu tiro o quadrado, vai ficar mesmo assim, ó, mais ou menos raiz de 6 nonos. Mais ou menos raiz de 6 nonos. Então eu vou ter que seno de alfa, aqui, mais ou menos 6, eu não sei qual é a raiz, né? Não dá uma raiz exata, mais 9 dá, né? Que fica 3. Por isso que eu não quis simplificar cá em cima, porque para tirar da raiz fica mais fácil, né? Senão eu teria que racionalizar depois. Aqui já fica direto. Mais ou menos raiz de 6 sobre 3. Aí eu vou usar o positivo ou negativo. Por isso que ele dá esse intervalo aí, ó, pessoal. Aqui ele está dizendo alfa maior que π sobre 2 e menor do que π. Aí eu tenho que saber, para identificar se eu vou usar o positivo ou negativo, vai depender desse intervalo. Em qual quadrante está o seno? Em qual quadrante está o ângulo alfa? Ó, maior que π sobre 2 e menor que π. Π sobre 2 está aqui, né? E π está aqui. Π é 180. 90 e 180, né? Então, maior que π sobre 2 e menor que π. Está aqui. Aqui é o segundo quadrante. Está no segundo quadrante. No segundo quadrante, o seno no segundo quadrante, ele é positivo, né? O seno é o y acima é positivo, né? Então aqui eu vou ter seno de alfa igual a raiz de 6 sobre 3. Ou seja, eu estou usando o positivo. O negativo eu descartei. Por quê? Porque alfa está no terceiro quadrante. Então sempre eu vou ter que visualizar o intervalo. Em qual quadrante está aquele ângulo? Em qual quadrante está aquele arco trigonométrico? Aqui está no terceiro o seno é positivo. Então por isso eu peguei a parte positiva. Beleza? Sempre eu vou ter que fazer essa análise. Se fosse aqui cosseno de alfa igual a mais ou menos raiz de 6 sobre 3. Aí eu vou olhar aqui, ó. Aqui está no segundo quadrante. Pegando uma hipótese. Se fosse cosseno. Cosseno no segundo quadrante é negativo. Então aqui eu colocaria menos. Aí o resultado que quando chegasse aqui no mais ou menos, eu utilizaria o negativo. Porque se fosse cosseno no segundo é negativo. Sempre essa análise. Deixa eu ver mais exemplos. Mas só para ressaltar. Então aqui eu tenho o seno, né? Mas a questão está me pedindo a tangente. Então, tangente. Já viu que tangente é seno sobre cosseno. Então a tangente de alfa vai ser igual ao seno, que é raiz de 6 sobre 3, dividido pelo cosseno, né? Só que vai ficar uma divisão de frações, né? Divisão de fração a gente pode multiplicar, conserva a primeira e multiplica pelo inverso, né? Que eu já vou fazer direto, beleza? Então multiplicando pelo inverso, ó, tangente é seno, que desse aqui, dividido pelo cosseno. Então multiplicar pelo inverso, vai ficar, ó, menos 3 sobre raiz de 3, beleza? Dividir, multiplica pelo inverso. Então, invertir o cosseno. Foi dado um problema. Tangente de alfa. Aqui eu posso cortar, né? Multiplicação. Posso simplificar aqui, né? O 3 com 3. E o negativo, como se multiplicasse aqui. Menos 1 vezes raiz de 6. Então, vai ficar menos raiz de 6 sobre raiz de 3. Ok? Ainda posso aqui, né? Simplificar. Aqui eu posso fazer propriedade de radical, né? Propriedade de raiz lá. Ó. Esse aqui é como se fosse uma raiz única, é tudo raiz quadrada. Então raiz de 6 sobre raiz de 3 é o mesmo que raiz de 2, né? O negativo aqui fora. Como se dividisse, né? Propriedade, ó. Então a tangente é menos raiz de 2. Beleza? Então encontrei o valor da tangente. Tranquilidade, né? Vou para o exemplo 2 agora. Ok? Anotem aí, dá o print de vocês. Vou apagar essa parte de cá para fazer o exemplo 2 aqui. Beleza? Vamos que vamos. Então sempre o início, sempre vocês vão partir para aqui. Né?
a da trigonométrica fundamental. Aqui, exemplo 2. Vou começar aqui e finalizar do outro lado, beleza? Sabendo-se que cotangente é igual a 3/4. Ele quer o valor dessa expressão aqui. Cotangente é 3/4, ele quer o valor dessa expressão. Essa expressão depende do seno e do cosseno. Ele me deu cotangente. Vou começar de cá, né? Para ficar mais bonitinho, mais legal, uma brincadeira. Cotangente, ele me deu isso, ó. É igual a 3/4. Para eu descobrir o M que ele está pedindo, depende do seno e do cosseno. Então, com o que ele me deu, eu vou tentar achar quem é o seno e quem é o cosseno. Cotangente é o inverso da tangente. Então, isso aqui é a mesma coisa. Tangente é seno sobre cosseno. Cotangente é cosseno sobre seno, né? Cotangente, o inverso da tangente, tá? Cosseno sobre seno. Disso aqui, se eu multiplicar meio vezes extremos, eu ficaria... passar isso para cá, né? Ficaria assim. Cosseno de alfa. Esse seno eu posso passar para ficar multiplicando, né? Então fica 3 seno de alfa sobre 4. Né? Isso multiplica para cá. Eu poderia passar o 4 para cá multiplicando também. Por que eu não vou fazer isso? Para deixar o cosseno isolado aqui. Né? Porque se eu poderia fazer 4 cosseno igual a 3 seno. Mas posso perfeitamente deixar assim também, né? Não altera nada. Só passei o seno multiplicando para cá. Disso aqui eu tenho cosseno é igual a 3 vezes seno dividido por 4. Eu tenho um valor do cosseno, só que esse valor depende do seno. Quando eu tenho essa igualdade, se eu tiver uma outra equação que envolva seno e cosseno, eu posso criar um sisteminha, né? Aquele sisteminha quando eu tenho x, y, lembra lá, eu tenho duas incógnitas. No caso aqui, minhas incógnitas é cosseno e seno. Se eu tiver duas equações, é possível resolver esse sistema. Então eu tenho que buscar uma outra equação. Qual outra equação que eu conheço que envolva seno e cosseno? A trigonométrica fundamental, Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então eu posso chegar aqui, posso chegar nessa expressão daqui. No lugar de cosseno, eu posso substituir por isso aqui. Essa aqui é a minha equação 1. Então eu vou chegar nessa equação 2, que é a trigonométrica fundamental, no lugar do cosseno, substituir pelo que eu tinha na equação 1. Então vai ficar seno ao quadrado de alfa mais cosseno, né? Só que cosseno é isso aqui tudo. Então vai ficar 3 seno, isso tudo ao quadrado. Igual, beleza? No lugar do cosseno, substituir pelo valor. Agora eu vou fazer contas, vou ter. Só agora brincar aqui, Brincar de fazer contas, Desenvolver a expressão. Isso aqui está multiplicando, então eu tenho que levar o 3 ao quadrado e o seno ao quadrado. Então vai ficar 9 seno ao quadrado de alfa sobre 16, 4 ao quadrado. Isso é igual a 1. Vou continuar cá do outro lado. Vou para cá. Então, tirar o MMC aqui, né? 16, vai ficar 16 seno ao quadrado mais 9 seno ao quadrado. Então, eu vou ter 25, né? 16 seno mais 9 seno vai ficar 25 seno ao quadrado. Tirando o MMC. Vai conservar o 16, né? Isso é igual a 1. Quando eu tiro o MMC, multiplica, soma, conserva o denominador, né? Agora eu posso fazer o cruz credo aqui, eu vou ter 25 seno ao quadrado de alfa é igual a 16. 16 você está lá multiplicando, fiz o cruz credo ali, né? Meio vezes extremos. Então eu vou ter que, envolvendo o seno ao quadrado de alfa é igual a 16 sobre 25. Quando eu quero saber o valor do seno, eu vou ter que seno de alfa, quando eu tirar o quadrado aqui, fica mais ou menos, né? Mais ou menos raiz disso aqui, Aí vai ficar uma raiz cá do outro lado. Eu vou fazer direto. Raiz de 16 é 4, raiz de 25 é 5. Okay? Porque quando eu tirar o quadrado, fica raiz. Raiz de 16 é 4, raiz de 25 é 5. Mais ou menos. Aí sempre eu vou ter que saber. Eu vou usar o positivo ou o negativo. Aí vai para o intervalo que ele deu. Maior que π e menor que 3π sobre 2. Maior que π está aqui. Π é esse ponto, né? Π é o 180. 3π sobre 2 é o 270. Está aqui.
Então a alfa está aqui nesse quadrante. Aqui é o terceiro, né? Aí eu vou analisar. Eu estou aqui nesse quadrante, no terceiro quadrante. Seno no terceiro quadrante é positivo ou negativo? Negativo, né? No terceiro todo mundo é negativo, quer dizer, todo mundo entre aspas. Seno e cosseno são negativos no terceiro quadrante. Então eu vou ter que seno de alfa vai ser menos 4/5. Então tem o seno. Para encontrar o m, faltando o cosseno. Eu já tinha da minha equação 1, que eu chamei aqui de equação 1, que cosseno é igual a 3 vezes seno sobre 4. Então eu vou pegar essa informação para achar o cosseno. Então eu vou ter aqui, ó, cosseno de alfa vai ser igual a 3 vezes o seno, ou seja, 3 vezes menos 4/5, dividido aqui. Dividido por 4, né? Ó, peguei cosseno, isso aqui vai resultar aqui multiplicando, né? Vai ficar menos 12 sobre 5. Aí esse 4, divisão de fração, multiplica pelo inverso, né? Então vai ficar menos vezes, quer dizer, 1/4. Então isso aqui vai ficar... Ó, aqui vai ficar... Para ficar mais bonitinho, eu multipliquei aqui, né? Eu posso simplificar o 12 por um 4 aqui, não posso? Poderia fazer assim, 12 vezes 1, 12, 5 vezes 4, 20. E depois simplificar. Mas para ficar mais simples, mais fácil, eu vou logo simplificar aqui, ó, 12 por 4. Eu posso simplificar isso aqui, dividir aqui tudo por 4, né? Então aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 1, né? Simplificando tudo por 4. Então aqui vai ficar... Vai ficar menos 3 vezes 1, que vai ficar menos 3, e 5 vezes 1, que vai ficar 5. Então esse aqui é o valor do cosseno. Aqui igual. Cosseno de alfa é menos 3/5 e o seno é menos 4/5. Vamos para a expressão m agora, para finalizar. Para fazer aqui. Fazer aqui nesse cantinho aqui, viu? Ó, vou colocar um... Fazer aqui, então, m vai ser igual a 4 menos 2 vezes o seno. O seno é menos 4/5. Então, 2 vezes menos 4/5. Sobre o cosseno ao quadrado. O cosseno é menos 3/5. Então, vai ficar menos 3/5 ao quadrado. Pronto, então só fazer contas agora. Então vai ficar 4. Aqui, menos 2 vezes menos 4/5 vai ficar mais 8/5, né? Multiplica só pelo de cima, só pelo numerador. Sobre... Aqui, isso aqui é o quadrado, vai ficar 9 sobre 25, né? Então, m... Isso é igual, aqui eu tenho que fazer só tirar um MC, 5 vezes 4, 20, com 8, 28, né? Então vai ficar 28 quintos, 28 quintos dividido, né? Vou fazer logo direto aqui, ó. 28 quintos, né? Vou fazer assim, ó. Ficar mais rápido, 28 quintos. Aí multiplica pelo inverso. O inverso de 9 sobre 25 vai ficar 25 sobre 9. Aqui eu posso simplificar por 5, dividindo tudo por 5. Então vai ficar 25 por 5 dá 5, 5 por 5 dá 1. Mas sobrou 1, né? Então vai ficar 28 vezes 5. Então o m vai ser igual a 28 vezes 5. 5 vezes 8, 40, vão 4. 2, 10, 14, né? 140. Então vai ficar 140 e 9. Aqui sobrou só 1, né? 9 vezes 1, 9. Então, finalizamos o valor da expressão. 140 sobre 9. Beleza? Bonitinho essa, né? Com a expressão dá mais conta, mais interessante. Beleza, pessoal? Então a gente vai finalizar por aí. 2 exemplos, depois a gente vai bater bastante exercício para ficar brincadeira de criança.
Essa parte é bem legal, a gente vai ter bem mais aplicações à frente aí. Bem coisa mais interessante. Aí foi o feijão com arroz para ficar um pouquinho mais interessante à frente. Mas a gente vai fazer bem mais exercício. No início assusta as contas. Mas vai ficar brincadeira de criança, garanto para vocês. Só a gente praticar bastante. Valeu, valeu. Até a próxima.